Pergunta direta e reto, com base em tudo que você já falou nessa primeira parte. O investidor, ele está preparado para entender o que que é o risco de um FDIC, por exemplo? Porque, pegando os casos CRIs e CRAs, acho que já aconteceram alguns episódios que já ajudam um pouco a entender, até a evolução das normas e a regulamentação ajuda um pouco, mas tem também um pouco os assessores já trabalhando, Uhum. explicando, enfim, já é um produto muito comentado no mercado. Então ajuda já a democratizar o conhecimento. Os FDICs, eu não sei se é tão óbvio assim, tão fácil assim de explicar. Você acha que os investidores já sabem o que é, os assessores, a indústria já entende bem esse produto ou ainda precisa passar por uma educação? Precisa passar uma educação, sem dúvida. Sim. Você vai chegar com uma coisa antiga, mais nova ali, né? Na É, carteira do cara, fala, o que é isso? Como isso funciona? Cota subordinada? Porque uma coisa é o CRI, craquado, embora possa ter CRI sênior subordinado, sim. ninguém faz, tá? Uhum. Cota subordinada, minha garantia é que tem uma subordinação de 10, 15, 20%, 30%. O que é isso? Né? Como é que funciona? Então, acho que tem essa educação, seja para o assessor, seja para o investidor, que precisa acontecer, né? Mesmo as próprias plataformas, quando você olha, ainda são plataformas que, na parte do crédito, de fato, fica focado só no certificados recebíveis, né? Seja o CRI, seja o CRA. E beleza, é o que tá certo, é produto que existia, mas para botar na ponta, né, eu acho que as primeiras ofertas na ponta do varejo vai ter um trabalho. É a história de cortar mato alto de novo. Uhum. Você vai chegar e falar, não, ó, compra aqui, acredita em mim. Pera um pouquinho, né? Como que isso funciona? Como que é? Então é um trabalho ali que vai durar algum tempo. Todo mundo vai emitir, vai ganhar dinheiro, vai ficar feliz. Não, não funciona assim. Eu te perguntei por dois motivos. O primeiro foi que meu primeiro emprego no mercado, primeiro emprego na vida, né? Foi num FDIC. Eu tinha uma dificuldade enorme de explicar para as pessoas O que que eu faço? o O que eu que que você fazia. faz? Eu trabalhei no back-office da Ideal Invest, que fazia os FDICs dos créditos do programa Pra Valer, que era um programa Sim, como se fosse o o FIES FIES. privado, e hoje está até, acho que foi para o Itaú, né? Uhum. Enfim, na época eu calculava as cotas dos FDICs, né, que tinham... Aí perguntavam, mas eu posso investir? Mas qual a diferença desse? Eu falei, ih, caramba, peraí. Perguntar pro meu chefe, depois eu volto aqui. Mas era 2008, era essa época, né? Então não era um produto tão fácil de explicar. O segundo motivo que eu fiz essa pergunta, e já que você falou de educar as pessoas, queria que você. Olha lá, talvez eu te derrube do cavalo aí, mas queria que você explicasse um pouco, desse uma explicação de como é um FDIC, como funciona, mas pegando como exemplo o que vocês montaram para o Palmeiras lá na época, na gestão do Paulo Nobre, quando fizeram o FDIC lá que ajudou lá a reestruturar o Palmeiras. Puta. Consegue? Eu te botei numa Consigo, não, cilada. não, consigo. Até porque eu falo dos trabalhos, todos os fundos que eu fiz, eu acho que esse daí foi um dos mais legais. Até pelo fato de ser palmeirense e Ah, você é tudo. palmeirense? Oh, que É, maravilha. Não. então, sabe que você ia na reunião na academia com gosto, né? Assim, povo no cliente, fala, que legal que você vai nesse cliente, né? E... Mas pensa, qual que é a lógica, né? Toda vez que você faz uma dívida, você tem um credor, um devedor. Caso do Palmeiras era o devedor e o Paulo, na época, era o credor. Por quê? Porque o Paulo emprestou dinheiro para o Palmeiras. Ponto. Toda vez que você empresta esse dinheiro, então você tem um título de dívida. O que o FDIC ele faz? Ele compra essa dívida.
E aí, quando o Palmeiras fosse pagar, ao invés dele pagar para o Paulo Nobre, ele pagaria para o FIDIC. Uhum. E aí, o cotista do FIDIC, né, que fez o aporte, comprou as cotas desse fundo, vai receber lá na frente esse dinheiro. Então, é aquela lógica de... E aí dentro desse processo de dívida, né? Então, o Paulo tinha expectativa de receber tantos reais do Palmeiras, ele pegou, colocou esse ativo dentro do fundo, e aí, lá na data de vencimento, o Palmeiras ia pagando o fundo. Geralmente, não foi o caso dessa operação em si, geralmente existe um diferencial de preço entre o valor que o Paulo teria que receber para o valor que o FIDIC pagou, porque afinal de contas o dinheiro tem um preço no decorrer do tempo. No caso, na época, como o próprio Paulo era o cotista do fundo, não teve essa diferenciação aqui, né, do preço. Mas no fundo normal isso acontece. No caso lá do Palmeiras, especificamente, como que era o fluxo para pagar? O que era a garantia da operação? A garantia da operação era os contratos que eram os recebíveis, todos os recebíveis do time, do clube. Então, contrato de TV, contrato de TV por assinatura, bilheteria, tudo caía numa conta e 10% desta receita ia para o fundo para fazer amortização. Uhum. Qual que era a importância disso quando você tira da figura da pessoa física e passa para um fundo e tudo mais? O fundo, como eu comentei antes, tem auditoria, você tem a CVM, você tem a Ambima, você tem administrador, você tem custodiante, você tem gestor acompanhando esse trabalho. Então não era se acontecesse alguma coisa no meio do caminho, não era a pessoa física do Paulo Nobre que ia cobrar o clube, não. Você tinha um fundo que ia bater lá na porta, ia fazer o processo e tudo mais. O fundo acompanhava a auditoria em cima disso. Então, a gente ia lá, pegava os relatórios, o que entrou, o que não entrou, se de fato 10% da receita passou por lá, tudo mais. Então, isso vai fazendo com que, no decorrer do tempo, esse investimento que o cotista fez no fundo, ele vai sendo pago. Né? Então, vai lá, todo mês, no caso aqui era mensal, todo mês pingava na conta um determinado valor e essa dívida, vamos supor, de 1.000, ia se reduzindo até chegar a zero. Tá, então, pegando nesse exemplo, o cotista, ele aplica o dinheiro, aí ele já sabe qual vai ser a periodicidade do pagamento, o valor ele também já sabe, Sim. e até a duração. A minha dúvida é, e se o Palmeiras não fizesse esse pagamento, esses 10%, ou simplesmente não entrou dinheiro, o Palmeiras não tem como dar esses 10%? Como é que esse cotista, ele toma o prejuízo, como é que E fica essa... aí varia de acordo com cada fundo, Uhum. né? Nesse caso, tinha alguns triggers que aí você ia lá e executar o clube, ia cobrar judicialmente, ia, né, fazer todo o processo. Por quê? Porque o cotista não ia receber. Uhum. Default. Pô, acabou. Né? Como qualquer dívida ali, não pagou, default, o cotista toma o prejuízo e vai embora. O que a gente tem que observar é o quê? O que tem de garantia. No caso do Palmeiras, na época, os recebíveis ali, eles funcionavam não necessariamente como uma garantia, mas funcionavam como uma passagem de dinheiro pela conta, né? É um detalhezinho meio juridiquês aqui quase. Porque o que acontece? Para que aquele, por exemplo, o contrato de transmissão de jogos, para aquele contrato servir como uma garantia de fato, a emissora ela tem que anuir. Fala, olha, eu confirmo que Pode usar como garantia. Eu vou te pagar, beleza. Só que na época, a emissora não quis assinar. Não quis.
tinha suas razões. Eu e o Luciano, a gente foi até algumas vezes no Rio, lá, explicar, conversar, bater, vou ver, te ligo, e vai de novo. Mas, enfim, não... E aí a gente acabou criando essa saída de, inclusive, tudo tem que passar na conta. Se a gente observa que alguma coisa não passou na conta, é vencimento antecipado, a gente vai cobrar judicialmente. Essa era a lógica no momento. Mas se você pega um fundo que não fosse esse, o sacado, né, o devedor, ele vai ter a ciência de que ele tem que pagar na conta lá do fundo, né? Ele fala, ok, eu vou pagar na conta lá do fundo, e aí a obrigação dele é essa. Se não pagar, o fundo vai lá, aciona, bate na porta e fala, meu, acredita aqui, né? Então, esse foi muito um mecanismo de como funciona, né, o fundo. E o que cabe ao gestor? Né? Parece que é uma coisa meio automática, assim, né? O que cabe ao gestor? O gestor cabe justamente fazer essas seleções desses papéis que vão entrando dentro do fundo, né? E depois, o acompanhamento. Então, quando você pega fundos que sejam, por exemplo, multi-cedentes e multi-sacados, ou seja, você tem várias empresas que te podem ceder os ativos e você tem vários sacados, né, vários devedores que vão te pagar, a lógica que você tem que observar é qual que é a política de crédito que esse cara está fazendo, né, a função do gestor. Definir de fato a política, quais são os triggers certinho ali. Tá, só fiquei com uma dúvida nessa explicação que você falou que o gestor tem que fazer a seleção. Aí já saindo do exemplo do fundo do Palmeiras, porque nesse caso era só uma única... só a dívida que o Paulo Nobre emprestou para o Palmeiras, né? Mas o FDIC, ele continua existindo? Quer dizer, o gestor, ele pode fazer outras seleções ou ele nasce com um propósito específico de, não, esse é um FDIC que vai pegar as dívidas aqui do Paulo Nobre, aí tem que criar outro FDIC para outro propósito? Pode ser que você tenha essa situação onde seja um FDIC aberto. Então, a gente chama de FDIC multi-estratégia, que é um FDIC que pode estar na mão do gestor comprar quaisquer tipos de dívida. Por exemplo, a gente tem lá um FDIC que a gente encerrou a oferta agora, FDIC nosso lá na GCB, que a gente compra as dívidas, os créditos, né, que na própria securitizadora nossa, ela estrutura. E aí o meu mandato é aberto. Tem alguns setores que a gente não pode comprar, que é aquelas coisas meio básicas de banco, lotérica, igreja, partido político, aquela lista, há uma certa suspeita de poder acontecer qualquer coisa, mas fora isso, qualquer setor, né? Nesse produto especificamente tem essa característica. Agora, você pega, por exemplo, eu comentei lá no início, FDIC da Petrobras. Qual que era a lógica? Aquele FDIC só podia comprar recebíveis cuja Petrobras fosse a devedora. Então, só esse risco ele podia correr, né? Uma certa regra. Aí você vai estabelecendo dentro do regulamento, por exemplo, condições de cessão, critérios de elegibilidade. Então, olha, o determinado tipo de risco, como que funciona, qual que é o limite mínimo, qual que é o limite máximo, não posso ter mais de 1% do mesmo devedor, não posso ter no rating ali, que a Petrobras tinha um rating, né? Dentro desse rating, eu poderia comprar até tantos %. Então, esses critérios estão sempre dentro do regulamento do fundo, e aí o investidor vai ter o acesso para saber, faz sentido ou não faz sentido. Né? Então, funciona dessa forma. Chegou agora no Market Makers? Então vou deixar aqui e aqui 2 dos melhores vídeos da história do nosso canal, na minha opinião. E aproveita, já inscreva-se no canal aqui.